acho que a gente vai começar então, pode ser? Pode. Eu vou começar apresentando, então, para quem tá assistindo, bem-vindos ao Não É Tão Simples. Esse é o primeira edição, primeiro podcast, né? E eu trouxe a Roberta para falar um pouquinho comigo. A Roberta estudou comigo, fez psicologia comigo, tá concluindo o curso. E melhor do que eu para apresentar ela, é ela mesma. Roberta, se apresenta um pouquinho pra gente. Não, você falou tudo. Meu nome é Roberta, eu tô agora terminando o curso de psicologia. E já fiz muitas coisas na vida. É isso aí. Essa é mais uma. Obrigada por me chamar, viu? Que isso? É prazer o meu. E eu acho que você esqueceu de falar que você é a pessoa que tá no Instagram aí fazendo enquetes aí direto, participando de polêmicas aí, colocando para as pessoas responderem, né? E recentemente você tá fazendo stories. Eu comecei agora a fazer stories sobre a minha rotina de estudos. E eu pretendo começar daqui a umas 2 semanas a falar sobre o meu projeto de pesquisa. Eu vou tentar falar de uma forma mais acessível sobre o que eu tô estudando no FIBIC. Uhum. O que você tá estudando? Traz pra gente um pouquinho. Mecanismos de enfrentamento de jovens da, da periferia, especificamente da Santa Maria, com relação ao distanciamento social causado pela pandemia, né? Quero saber quais as formas que esses jovens, que teoricamente têm menos recursos externos, estão fazendo para lidar com todo o estresse do distanciamento social, do luto, da pandemia, tudo que a pandemia trouxe. Basicamente é isso. Entendi. Quando você fala sobre esses jovens, é também o público que você quer trabalhar? Quando você for concluir? Sim, eu pretendo fazer esse meu nicho mesmo. Jovens adultos. Eu não vejo muito escolas falando jovens adultos e adolescentes. Mas eu queria fazer esse nicho, entendeu? Uhum. Não só Entendi. adolescentes e crianças. Essa faixa etária entre 15 e 30. Entendi. E já conseguiu algum resultado? Já conseguiu alguma coisa desse artigo? Como é que tá? Já tá no final? Não, tá no começo ainda. O que eu tô fazendo agora é pesquisa bibliográfica e eu vou começar essa semana a fazer entrevistas. Uhum. Ele é um projeto é uma pesquisa que já tem algum referencial teórico, assim, no sentido de alguns dados que você já espera encontrar, não? Não, o que tem de teoria é só sobre mecanismos de enfrentamento. Não encontrei nenhum pesquisando especificamente sobre esse grupo, menos ainda nesse contexto de pandemia. Realmente, a pandemia é bastante novo. Seria difícil, acho, você encontrar alguma coisa nesse sentido. Que bom, parece que é uma matéria nova, né? Um conteúdo que você vai conseguir explorar bastante. Valeu, espero. E essas enquetes que você faz no Instagram, esses stories, por que você decidiu fazer stories agora? Bom, as enquetes elas começaram porque eu sempre começo com a minha mãe mesmo sobre esses assuntos polêmicos, a gente discute, nem sempre temos opiniões parecidas, ela traz pontos que eu acho super relevantes e eu queria saber se eu poderia encontrar mais pontos relevantes das pessoas que estão me seguindo, né? Então eu comecei mesmo Uhum, só pra saber, só pra ver se eu aprendia mais com as outras pessoas, entendeu? uhum, E acabou que já era um debate interessante. Muita gente vem falar comigo que gosta dessas enquetes que fazem elas refletirem. É uma pergunta que faz elas. Uma pergunta que pra mim às vezes parecia óbvia, mas pra muita gente levanta um ponto que elas não tinham se tocado antes. Principalmente quando eu perguntei é sobre verdade. destino, muita gente respondeu sobre isso. E você pretende utilizar. Quando você pretende. Você vai abrir um. Quando você for psicólogo, estiver formada já, você vai abrir um canal separado ou você vai manter no seu? E aí você vai continuar com essas enquetes? Você pretende fazer desse formato? Não. Eu pretendo abrir um separado, mas eu vou fazer um processo de transição. Eu vou falar que eu vou avisar pelos meus seguidores desse meu perfil pessoal que eu vou continuar as enquetes lá. Eu pretendo continuar as enquetes Uhum. lá e
pretendo ter uma resposta mais embasada também com elas. Já como psicóloga, né? Sim. Então é isso, pretendo fazer um texto profissional. Quando você faz essas enquetes, eu acompanho, respondo, né, bastante. Até chego a mandar stories mensagem pra você no direct. É, você acha, você expressa algumas vezes opinião, algumas vezes você coloca lá o que você pensa. Você acha que falar o que você pensa, se posicionar de acordo sobre algum tema, mesmo que polêmico, pode de alguma forma prejudicar na hora de você, sei lá, atender a uma pessoa que pensa diferente, já vai saber que você tem uma posição? Aham. Eu me questionei isso recentemente. Fiquei, meu Deus, será que eu tô fazendo, né? Mas eu acho que pode prejudicar, sim. Eu acho que pode ter o mesmo impacto negativo que a minha aparência pode causar em um possível cliente. A cor do meu cabelo, o meu piercing. Mas essas duas coisas, tanto a aparência quanto minhas opiniões, que às vezes eu expresso, também podem ajudar a criar um vínculo com um possível cliente. Então, existem coisas que eu, como psicóloga e como pessoa, não vou conseguir controlar. Por exemplo, minha voz pode ser alguma coisa negativa, pode causar alguma coisa negativa no cliente, ele não querer mais fazer tratamento comigo por causa da minha voz. Eu não consigo controlar isso, é quem eu sou. E as minhas opiniões também acabam sendo parte de quem eu sou, apesar de serem imutáveis. E eu optei por não esconder, entendeu? Eu vou arriscar, levando em consideração que tem outras questões que eu não vou conseguir controlar e tudo bem, faz parte da profissão. Sim, sim. Eu tenho feito agora nessa página que eu criei, exatamente tentando me posicionar um pouco, e eu acho que tem a ver com selecionar o público, talvez. A gente acaba por selecionar quem vai se interessar por fazer terapia com você, por te acompanhar. E aí você vai excluir um, mas aí vai ter outros psicólogos que vão dar oportunidade para essas outras pessoas que você não conseguiu selecionar, de certa forma. Exatamente, é. Uhum. A gente tá Entendi. criando um nicho com isso, né? Isso, exatamente. Eu tenho pensado bastante sobre isso e, assim, às vezes eu acho que é complexo isso, né? Porque a gente tá, de certa forma, participando de uma profissão que busca ajudar outras pessoas. E aí, mas a gente não tem como também ajudar todas as pessoas, porque eu acho que a nossa experiência, quem a gente conta e contribui na hora da terapia ou na hora de selecionar as pessoas para trabalhar, e querer a gente como psicólogo. Sim. Assim, falando um pouquinho também sobre. Agora eu quis entrar um pouquinho sobre o que tem acontecido, e também uma das coisas que eu te chamei, né, por último, pra falar. Eu falei assim, putz, que foi aquele post que você colocou sobre. Dentro dos grupos sociais que você convive como mulher, como feminista, como mulher negra, como, enfim, e que você defende, você trouxe a questão de ter uma dificuldade sobre a questão que dentro desses grupos existem pessoas que julgam, que apontam, e você tinha comentado alguma coisa sobre. Eu queria ouvir um pouquinho isso e entender um pouco essa sua opinião sobre. Uhum. O post falava sobre esses grupos que deveriam ser inclusivos, acabam excluindo, né? Gerando segregação dentro deles. E é muito frustrante, porque o que se vende desses grupos, que é de esquerda, que eu sou de esquerda também, e essa pauta também de feminismo, de racismo também, é muito da esquerda, eles se vendem como acolhedores, certo? Como quem tá ali para acolher a minoria. Só que quando você entra nesses grupos, em especial nas experiências que eu tive em grupos de universitários, existe também a exclusão, a gente está vendo no BBB também, existe agressividade dentro desse grupo de pessoas que deveriam se acolher. E eu acredito que a resposta dessa situação pode ser que não existe só pessoas negras naquele grupo ali.
existem pessoas negras e existem outras relações de poder que estão dentro de uma relação entre duas pessoas ou Uhum. mais, né? No caso, por exemplo, da Carol com versus Lucas, né? Que foi meio que o tema que fez com que esse post meu fosse feito. Surgisse, aham. Uhum. Ela é uma mulher rica, né? Ela tem muito dinheiro, ela tem fama, e tudo isso agrega para que ela possa, apesar de ser uma mulher negra de origem periférica, possa ser opressiva com alguém. Uhum. E eu vivi isso algumas vezes, em menor escala que o Lucas, com certeza, Uhum. de pessoas que, por estar em status, por exemplo, por estar em uma federal, ou por estar em grupos de estudos com professores de grande escalão, assim, se sentiam no direito de oprimir outras pessoas que estavam ali mais para aprender. Você quer fazer alguma pergunta específica? Quero. Uhum. Acho que é uma pergunta, não tenho certeza se é uma pergunta, Certo. mas assim. Você acredita então que exista. Que essa forma de opressão nesse sentido. Uhum. Já que, como você falou, dentro de um grupo onde tem várias pessoas negras, existem outros tipos de poder, outros tipos de relação. Então Opa, eu você não acredita escutei, que. desculpa. Você falou assim, que existem outros tipos de relação Uhum. dentro do mesmo grupo. Ou Sim. seja, e aí, por exemplo, então, é um grupo de pessoas negras, mas existem pessoas mais ricas, pessoas mais pobres, Uhum. pessoas de diversas formas dentro do mesmo grupo. Mas você acredita que tem uma relação de poder ainda assim? Então, tipo, uma pessoa se torna opressora e outra a oprimida por alguma questão de poder? Uhum. Não, eu acho que o poder é uma. Não, pera. Eu acho que o status da pessoa, como por exemplo o dinheiro, que foi o exemplo que eu dei, pode sim dar o poder, pode dar o poder de uma pessoa ser opressora com outra. Eu não, Uhum. no caso da Carol, ela é negra e o Lucas é negro. O que ela fez, por exemplo, com o Gilberto, ela falou, o pessoal lá, não sei exatamente quem falou o que, mas falou que ele era sujinho. Gilberto também é negro. O que a gente Uhum. entende na teoria sobre racismo é que o que eles fizeram com ele não era racismo, e sim reprodução de racismo, porque eles são negros e não têm o poder de oprimir, mas eles podem reproduzir e essa reprodução continua sendo violenta igual. Uhum. Mas quando uma pessoa tem dinheiro, é só mais uma forma dela poder ser opressiva. Mas mesmo se ela fosse, vamos supor que todos eram pobres ali. Todos pobres, todos Uhum. anônimos, todos negros. Uhum. Ainda assim, isso não impediria de ter opressão, né? Porque existem personalidades diferentes também, por conta de histórias diferentes, independente da cor. Respondi? Sim, entendi. Sim, Uhum. sim. Uhum. Agora fiquei na dúvida no seguinte: você falou pra mim que não existe negro que comete racismo porque seria reprodução, Uhum. isso? Mas que as duas, o racismo quanto a reprodução do racismo teria Impacto. o mesmo impacto. Uhum. Pronto, isso. Então o que mudaria é só a nomenclatura? O que muda de fato aí? Uhum. O que muda é que a pessoa que está reproduzindo, ela não tem o poder do que a gente chama da branquitude, né? Ela não tá usufruindo de alguma forma do racismo, entende? Mais ou menos, eu fiquei um Uhum. pouco confuso. Eu acho que assim, pelo que eu entendi, ou pelo que eu entendo que. Eu até tava vendo algum outro post, não me lembro exatamente, que Eita, falava sobre o colorismo, né? E aí falava sobre calma as aí. pessoas pardas, que não. Eu não sei se. Ou que se consideram pardas, né? Eu não sei. Você tá me ouvindo? Tá, ok, tá. Acho que houve um problema aqui. Mas vou aguardar. Oi. Não te escuto. Não te escuto, Gustavo. Tá me ouvindo? Ah, agora sim. Pronto? Aham. Pronto.
Bom, Tá, eu vou refazer a pergunta então. beleza. A pergunta que eu tava fazendo é o seguinte, se por exemplo, as pessoas, quando eu tava lendo assim, bem por, né, sobre colorismo, né? Uhum. Sobre a questão de pessoas que eram, ou acredito que eram para ser consideradas negras, se privilegiam por ter a cor mais clara, Uhum. e aí, nesse caso, elas se consideram, elas entram num grupo de outras cores, e abrem esse leque de cores, para poder se privilegiar dos privilégios dos brancos, vamos dizer assim. Uhum. E aí, nesse sentido, eu tô um pouco perdido, porque eu esqueci que eu tava falando sobre, Eu acho que você sobre a outra pergunta. questão da... Você estava falando sobre. Eu falei que os negros. Que o pessoal que falou sobre o Gilberto Ser Sujinho não foram racistas, que eles reproduziram racismo. Acho que era sobre isso. Isso, E aí, eles, nesse sentido, Não, mas ainda assim eu não vou lembrar o que eu exatamente estava falando. Eu tava Uhum. falando, eu só sei eu ia falar alguma coisa sobre a questão Do dessas color. pessoas que são pardas, Ah, tá. elas nesse sentido, para você pardo, outras categorias de cor aí do colorismo, Uhum. elas se beneficiam ou não Hum, desse colorismo? entendi. Entende? Tipo, se elas são realmente negras, e aí então elas são oprimidas do mesmo jeito, da mesma forma, do que as Uhum. pessoas de pele escura de verdade, eu diria assim, Sim, ou se elas se beneficiam sim do privilégio branco, vamos dizer assim, uhum. em partes, pelo menos. Entendi. Nossa, é uma questão super complicada, né? Falar de racismo aqui. O que eu entendo é. Existe uma maior discriminação com pessoas de pele mais escura, com pessoas de cabelo crespo, com pessoas Uhum, de fenótipos mais negroides mesmo, né? Nariz mais largo, uhum, típicos dos negros. Então, eu acho que o privilégio das pessoas que são lidas como pardas está ali. Tá ali de não, pelo menos não tem a pele tão escura, pelo menos o cabelo não é, entre aspas, ruim, como pode ser dito por pessoas uhum, racistas. Mas elas ainda não são padrão. Então é por isso uhum, que muitas pessoas ainda os consideram negros, porque elas não estão no posicionamento de branco ainda. Ela é aceitável e não o ideal. uhum. Diria que é isso. O ideal o branco, aceitável o mestiço e o rejeitado é o negro com todas as suas formas ali. Pele escura, cabelo crespo. E acontece Entendi. também. Então, Uhum, assim, pode dizer. pode completar, pode completar. Existe um negócio chamado passabilidade, que, é que o pessoal fala muito da Anitta. Você acha que a Anitta é negra? Você vê a Anitta como negra? Sim, sim. Sim, aham. Muita gente faz piada na internet dizendo que ela se fantasia de negro. Você já viu isso? Já ouvi muitas polêmicas sobre a Anitta, mas acho que essa não. Talvez seja uma coisa assim do movimento que eu tô dentro dessa militância. Muita gente fala que a Anitta se fantasia de negra pra vender música, mas pra mim a Anitta sempre foi negra. Uhum, Acontece que até acontece que ela possui a passabilidade. Ela ela é mestiça, como a maioria das pessoas, só que está no rosto dela, né? Nos traços e no tom de pele. E para muita gente negra, do movimento negro, não consegue ver negritude na Anitta. Então, quando você me pergunta sobre essa questão, eu realmente não sei, eu não tenho, não me sinto na autoridade de dizer isso, apesar de me considerar negra também. Porque a sim, sim, miscigenação eu aqui entendo essa é parte. muito bagunçada. E é por isso que eu acho tão polêmico, assim, porque Uhum. apesar de eu entender a ideia das pessoas, pelo menos pelo que eu entendi, entenderem que, tipo assim, não existem várias cores, existem as pessoas brancas e as pessoas negras. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando sobre a questão.
Porque que acontece? A gente divide o colorismo, entre aspas, ele é meio que criado, pelo que eu entendi, ou pelo que, sei lá, eu percebo, Sim. porque existem alguns privilégios que as pessoas que têm cores diferentes do negro mais escuro é, tem, Uhum. de fato. Então, por esse privilégio, as outras pessoas, até provavelmente a Lumena, vamos dizer assim, Uhum. falam assim, calma, você não pode ser considerado porque você tem alguns privilégios que a gente aqui de fato não tem. Uhum. E aí eu fiquei pensando sobre quanto esse colorismo é de fato errado Uhum. e por outro lado, de quanto ele tem alguma razão no sentido de existir, porque algumas pessoas realmente têm alguns privilégios, elas são menos julgadas, até na hora de procurar um emprego, talvez, Uhum. entende? O que eu acho complicado nesse nosso debate sobre colorismo, eu acho que colorismo existe, de fato. Existem pessoas dentro do negro, da categoria negra, que têm mais privilégio que outras. Ponto. O que Uhum. eu acho complicado é negar que pessoas que não são brancas têm um privilégio branco. Como, por exemplo, ficarem chateados com o Gilberto por ele se considerar negro. Tudo bem, ele pode ser negro, mas ele tem privilégios e eu não tô dizendo. E ele não disse que ele sofre o mesmo tipo de racismo que a Carol e a Lumena. Ele só. Aquele ali é a Uhum. identidade dele, ser negro. Entendi. Entendi. Acho que fez mais sentido pra mim agora. Uhum. Eu também. E assim, Diga. pode completar. E também tem a questão do pardo, que a militância também não quer que a palavra mais seja usada, né? Que o pardo não existe. Tem muito disso. Uhum. Você tem. Eu acho complicado também. Segundo o IBGE, eu concordo com a categoria com que o IBGE usa. Que negros são Uhum. pretos e pardos. Estão na Uhum. mesma categoria. O pardo pode ser essa pessoa negra, miscigenada, com um pouco mais de privilégio dentro do espectro do colorismo. Então, eu não concordo com a demonização que fazem com a palavra pardo, entendeu? Entendi. Então você tem, de certa forma, você acredita que exista dentro do mesmo grupo de Uhum. pessoas, exista uma diversidade sobre até o que está sendo discutido ali, sobre o que deve ser utilizado, o que não deve ser utilizado, Bastante. o que deve acontecer, o que não deve acontecer. E aí, por isso, existem os conflitos, provavelmente. Sim, exatamente. E o que o Big Brother tá trazendo, mais um debate que o Big Brother trouxe dentro da militância, é sobre isso. Que serviu para o mundo, pro Brasil, na verdade, o mundo é muita coisa, mas esse debate é mais brasileiro, né? Que mostrou pro Brasil e pra militância negra de esquerda que a gente não pensa igual e nunca vai pensar igual porque somos indivíduos, certo? A Lumena não representa as psicólogas, do mesmo jeito que a Lumena também não representa as mulheres negras. Algumas podem se Uhum. identificar com ela, mas o movimento é diverso. E aí, vou até ser um pouco audacioso É, agora na pergunta, mas assim, entendendo que existem tantas diferenças, tantas dentro do mesmo grupo, dentro do mesmo meio, e essa diversidade de pensamento, mesmo que esteja mais, como você mesmo disse, para a esquerda, aham. mesmo que esteja num lado da opinião da defesa, da minoria, mesmo que seja desse lado, essa divergência não impede que exista uma espécie de utopia que parece que a esquerda tenta colocar, que a esquerda acredita que possa existir. Eu não sei se eu entendi a pergunta. A- Por Aham. exemplo, a ideia que eu tenho é que a esquerda ela acredita que existe um lugar que pode ser construído e de um mundo melhor, de um Uhum. mundo que vai funcionar de forma mais igualitária. Sim. E aí, essa divergência de opinião, ela já não quebra um pouco isso de que em algum momento pode existir algum consenso e que as coisas vão funcionar Uhum. dessa forma igualitária, exatamente porque as pessoas estão pensando exatamente diferente, mesmo dentro do mesmo grupo? Entendo. Não, sim. Assim, o ideal dessa esquerda que tem o foco na minoria é diminuir as desigualdades sociais, não individuais. Então, essa sua questão é muito boa, porque como é que a gente vai lutar para combater essas desigualdades que a gente concorda que existe,
se temos métodos diferentes, se temos teorias diferentes, temos modos de pensar diferentes. Então, eu acho que é uma boa pergunta, porque eu não sei a resposta. Eu acho que a esquerda deveria pensar e se organizar melhor. Eu acho que essa esquerda que surgiu agora, que é muito da internet, não tem experiência na prática. Não, é muito jovem, não só de idade, não só da idade dos membros, mas muito jovem da forma de ser e se organizar. E por ser jovem, por ser um movimento jovem, ele ainda é muito imaturo. E precisa se ajustar principalmente nisso. Quais são as metas? O que a gente tem que... Contra o que a gente tem que lutar? É contra o homem branco ou é contra a opressão da branquitude, contra o racismo? A gente tem que brigar com termos técnicos universitários ou a gente tem que falar com o proletariado? Entendeu? A gente tem que falar uma linguagem mais acessível. Eu acho que a gente está tendo uma crise mesmo dentro da esquerda universitária que tem que se resolver para a gente conseguir fazer alguma coisa, para a gente conseguir alcançar o objetivo que a gente tem em comum. Eu tenho assim, eu busco muito assistir, eu até vou fazer um vídeo futuramente sobre a questão das bolhas que a gente vive, sabe? E aí eu tento um pouco furar essa bolha indo para os lados que até eu não concordo muito. Sim. Então eu vou lá, assisto vídeos de opiniões diferentes e tal, enfim. E aí eu fiquei pensando sobre, e uma das coisas que eu tenho observado dessas pessoas até que estão comentando sobre isso, você acha que a esquerda se perdeu no sentido de que ela inicialmente ela estava querendo ajudar as pessoas que estavam financeiramente prejudicadas, eram mais pobres, eram proletário, né? E aí foi para causa das minorias, e aí ela perde um pouco porque o proletário não está muito interessado nisso, porque eles estão interessados em viver a vida, em sobreviver, e aí a esquerda acaba não alcançando essas pessoas? Eu acho que sim, primeira coisa, sim, a esquerda se fechou a algumas minorias e acabou se voltando contra a maior parte do proletariado que não é travesti, que não é trans e que não é gay. Porque a pauta acabou sendo mais dessas populações. Mas essas populações também, assim como o proletariado, tendo dinheiro ou não, elas ainda lutam pelo básico. Elas ainda lutam pelo direito de viver. Então, eu acho que a pauta sexualidade, raça, gênero, ela deve continuar sendo importante, mas a gente não tem que deixar essa política tão identitária, assim, tão fechada. Porque vai excluir quem era vai excluir ainda a base da pirâmide, que deveria ser o objetivo principal. Deveria incluir essas pessoas dentro, deveria incluir a raça e sexualidade dentro da prioridade, que é o proletariado, e não focar só nela. Eu não acho que o objetivo seja focar só nela, mas acho que a nossa atitude, a nossa propaganda, não sei se propaganda soa muito mal, mas a forma como estamos levantando as nossas bandeiras dá essa impressão mesmo, de que a gente só quer saber dos gays. E não importa o pedreiro que é hétero, tem família. E aí acaba que por isso eu acho que a outra parte, né? E aí talvez por isso o momento que a gente tá vivendo pegue essas pessoas, né? Exatamente. O conservadorismo extremo vai lá e fala assim, olha, você que tá pensando assim, você que tem certos pensamentos mais fechados, mais preconceituosos até, a gente te acolhe aqui. Você que está pensando só em trabalhar e ganhar seu dinheiro e não tem problema e quer ser conservador e tem Deus e tem a sua política, você pode ser abraçado por nós, né? Coisa que antes, eu acho que talvez na época do Lula ele fez a mesma coisa, só que ele conseguiu. Eu acho que ele fez literalmente a mesma coisa, né? Até ultimamente eu tenho visto e pensado sobre a questão de que existem evidências de que o Lula, tempos atrás,
era um rapaz, um homem tão preconceituoso quanto hoje é o outro lado, né? E aí ele pega, e pelo menos, eu não sei se politicamente, se ele realmente se desconstruiu ou sei lá o que aconteceu, ele hoje abraça esse povo, porque ele fala assim, eu preciso conquistar esses votos, né? Mas eu acho que, e aí, o que o Lula deixou de abraçar, alguém foi lá e abraçou, que agora no fim, infelizmente, foi o conservadorismo extremo, né? Eu não sei se você chegou a ver esses debates, mas quando o Bolsonaro foi eleito, muito dos grupos de direita falaram: a culpa é nossa. A gente não soube dialogar com as pessoas que a gente precisava dialogar. Então, existiu, por uma pequena parte dos militantes, o reconhecimento dessa falha que a gente teve de brigar com o nosso tio conservador, ao invés de conversar com ele. Sim, Bolsonaro falou, tô pronto. aqui. E eu tava vendo. Isso, exatamente. Eu tava vendo. Eu vou fazer de novo, vou fazer esse vídeo pra vocês que estão assistindo. Logo, logo deve sair o vídeo que é sobre algoritmos e aquele documentário da Netflix que eu comecei a pensar que eu acho que eu vou publicar alguma coisa sobre ele anualmente, porque eu comecei a observar da importância dele. E aí, que fala um pouco sobre essa polarização que é muito grande. E que aumentou exatamente pela falta da gente não saber dialogar. E aí os algoritmos, eles criam uma espécie de bolha, porque ele vai te mandando mensagens e te dando informação que você quer ver, porque é aquilo que você acredita. Então, a informação ela não é mais única, ela existem várias informações. E aí ele é selecionada aquelas que favorecem a sua visão, né? Não que seja... Claro que existem as fake news, existem as notícias falsas por aí em monte, mas também as verdades que eu seleciono para fazer você acreditar. Eu, por exemplo, eu assisto, acho que eu já te mandei duas pessoas que eu acompanho extremamente opostas, é o Greg News e o Nando Moura. São completamente opostos, um é conservador e o outro é extremamente de esquerda. E ele, se você assistir as notícias deles, você vê a mensagem que eles passam é selecionada. Você observa a seleção da notícia. Você fala assim, olha, essa notícia, existem várias notícias aqui, mas ela foi selecionada para mostrar a visão dele. E não, nenhuma das duas é falsa, as duas são verdadeiras. E eu acho que isso é um problema porque cria essa bolha de eu começar a ver, assistir coisas que vão fazer eu acreditar nessa certa coisa. Essa polarização só aumenta, prejudicando o debate depois. Sim. O algoritmo aprende com a gente, né? E ele aprendeu que a gente quer estar certo. Então ele continua mandando coisas que comprovam que o que você pensou sempre estava certo ali. E acaba com o diálogo, é isso aí. Faça esse vídeo mesmo, vou ver. Sim, eu vou assistir. Eu recomendo também, não sei se você já assistiu esse documentário da Netflix. E aí, além disso, aprofundando aqui, depois, eu não sei se essa parte eu vou colocar no vídeo lá, mas é extremamente behaviorista o vídeo, assim, o documentário, porque ele vai mostrando. No documentário, eles acabam por trazer uma questão de inconsciente, de mente e tal, que é descartada, mas que eu descarto. Descarto por quê? Porque eu acho que a operação que eles fazem é a mesma operação que a gente faz no ratinho. E eu acho que o ratinho não tem a mente, o inconsciente do jeito que é criado. Mas aí, enfim, é uma discussão. Mas sobre reforço, assim, né? Mostra muito sobre isso, né? Sim, bastante. E eu acho que prejudica, e de novo, eu acho que prejudica muito o diálogo. Eu acho que uma das formas de sair disso é você tentando sair, furar um pouco a sua bolha e falar assim... Eu tava até falando com meu irmão esses dias sobre a dificuldade que eu tenho de escutar músicas novas, a coisa mais simples que tem. Porque eu tô aqui, eu boto no YouTube e o YouTube só recomenda as mesmas. Aí eu boto uma coisa totalmente diferente, de repente eles me jogam para o que eu já escuto normalmente. E eu fico, meu Deus do céu, eu quero ouvir músicas novas. Eu preciso que pessoas me recomendem músicas. Então, se você estiver ouvindo, você também, Roberta, me recomendem músicas, porque o YouTube só me manda as mesmas músicas. Sim, incrível, né? Não tinha pensado sobre isso também. Eu tava só... Nossa, tô enjoada dessas músicas e é isso. Porque eu deixo a playlist do YouTube rolando e ele só manda aquelas que eu já dei like. Que coisa. A gente tá ficando cada vez mais engessado, né?
Isso, eu tava. Eu criei, depois eu criei várias. Eu fiz várias escrituras, não, né? Escrevi várias coisas sobre isso, e uma das coisas é essa coisa da gente não saber mais fazer, né? A gente ficou tão dependente no sentido de que o algoritmo fornece tudo, e a gente não sabe mais como fazer a coisa. No vídeo ele mostra sobre. No documentário ele mostra um pouco sobre quando o menino vai e fica sem internet. E aí ele, tipo, não sabe mais o que fazer. Ele fica em casa deitado, virado na cama, esperando o dia passar, porque ele não sabe mais o que fazer pra se divertir. Porque quando ele tá entediado ou quando tá chato, ele vai pro celular ou ele vai mexer na internet, né? Sim. É, perdeu autonomia, né? Meio que isso. É. E imagina, pra coisas E básicas, assim, fazer coisas do dia a dia, que nem o menino ficou parado sem saber o que fazer. Imagine coisas mais complexas como uma teoria, né? Como uma visão de mundo. Você tá sendo bombardeado sempre com a mesma coisa. Como você fura, né, a bolha. exatamente. Como você percebe que tá sendo alimentado com o que você só quer e como decide sair dela. Sendo que você não Exatamente, vai atrás, exatamente. você Eu acho só que recebe. Uhum. é, e esse documentário eu acho que ele é bem completo porque ele consegue passar por várias etapas e várias. Eu esqueci a palavra, mas assim, ele consegue mostrar várias consequências que essa mesma situação tá representando, sabe? Dessa situação de que os algoritmos, no sentido de estar fazendo as pessoas. É outra coisa que eu tô lendo, não sei se você chegou a ver lá no post que eu fiz um tempo atrás no Stories, que é sobre liberalismo social, que é uma coisa que eu tô estudando também. Enfim, eu acho que o liberalismo social ele tá mais para centro-esquerda do que para qualquer outro, para direita. Mas que ele vai falar sobre a questão dos ricos, a questão do problema dos ricos é porque eles querem uma riqueza em um nível que eles não têm nem suficiente para gastar, mas eles continuam utilizando ferramentas para enriquecer, para enriquecer, para enriquecer a custo de qualquer coisa. E aí ele vai falar sobre uma questão de você tentar barrar esse capitalismo tóxico nesse sentido, de falar assim, olha, calma aí, precisa existir um limite, precisa existir uma coisa aqui que é pra gente permitir, não deixar, porque ele vai falar sobre o bem comum, para que não seja permitido que as pessoas se desenvolvam a ponto de começar a prejudicar outras. Eu posso ter autonomia de criar uma empresa, eu posso ter autonomia de ser um empresário, de ficar rico, mas a minha riqueza ela tem que parar onde acaba o bem comum. Entendo. Que é onde eu começo a prejudicar outras pessoas para que eu me dê bem, né? Como também apoiando o liberalismo social, também apoia a reforma agrária, que é você pode ter a sua terra, você pode ser dono, você pode ser proprietário, só que olha só, você tem quilômetros de terra aqui que você não está usando, então você tá prejudicando outras pessoas para que você seja rico demais. E aí não, agora a gente precisa ver limites. E eu acho que entra também aqui nesse sentido quando a gente fala sobre os algoritmos. Eles criaram um mecanismo, criaram um sistema em que eles vão ficarem ricos à custa de todo mundo que está adoecendo. Porque não é só a polarização, mas também é a questão da aparência que eles entram, da pessoa ficar ali, aí a pessoa vê a imagem dela e várias coisas que vão adoecendo na parte psicológica também. Sem limites nenhum, né? Polarização é só uma das consequências, né? Porque agora o produto é a gente. É isso que o documentário mostra. Exatamente. Muito, né? Imagine Exatamente. quando se imaginou o capitalismo chegar ao ponto tão desenfreado assim de você se vender. O meu irmão, um dia desse, acho que foi ontem, ele falou, a Google não tá cobrando mais pra tal serviço, não. Era um serviço que era caro, nem lembro o que era. Eu falei, que massa, ele só tá pedindo minha localização, minhas informações pessoais, meu tempo de internet. Como é que é? O Google continua ganhando, na verdade, ganhando mais ainda com essas informações, mais do que você pagar R$ 70 por mês pra aquele produto. Que a gente é um produto muito
Interessante. É bem isso. Queria saber qual é a proposta do liberalismo social de regular. Como é que eles regulariam a riqueza? Então, eu já acho que já posso falar um pouquinho sobre isso. Eu pretendo até, depois que eu terminar o livro, estudar, falar um pouco, Uhum. porque apesar de tudo, eu tendo a ser um pouco mais liberal nesse sentido Uhum. político, né? E aí, ele acredita que o governo, ele tem que ser um agente fiscalizador. Ele não tem que ser um agente como é hoje, que é um agente mais paterno e que é acumulador de recursos e de força. Ele não, porque esse governo paternalista, ele tem um problema que ele toma decisões e ele se endivida ou ele causa prejuízos que não tem ninguém pra meio que controlar ele. Porque o que Uhum. acontece? Claro que muito, eu acho que o Brasil, pelo que eu tô lendo e que eu tô interpretando, ele foi constituído um pouco liberalista social, pelo que eu tô entendendo, sabia? Porque eu tava lendo, ó, Hum. esse livro, ele é do Partido Liberal lá atrás, porque ele foi reconstruído e reconstruído como um partido um pouco mais conservador e pra lá agora, atualmente. Ele faliu, Ah, aí ele tá. foi reconstruído dessa forma. Mas esse lá de trás, ele foi bem no período da criação da Constituição de hoje. E você vai enxergando as coisas, você vai percebendo como, na minha opinião, o país, a Constituição, ela já é um pouco liberalista social, vamos dizer assim. O Hum. problema, e aí eu acho que é um problema que eu estou sempre martelando e chegando a uma conclusão infelizmente negativa, Ah. é que a gente é corrupto demais para que as coisas que a Constituição já prega, que já funcionaria, que já seria menos extremista para qualquer um dos lados, que já seria Uhum. ótimo, uma solução perfeita, o SUS já funciona, as coisas já funcionam, a educação seria o principal recurso que a gente teria para fazer todas as coisas caminharem, Uhum. elas são desmontadas no momento em que as pessoas são corruptas, entende? Uhum. E aí eu falei assim, Entendo. cara, como eu quebro isso? Como eu consigo desmontar uma questão que a Constituição já estaria funcionando perfeitamente, mas a corrupção não permite. Uhum. E aí a gente chega a lugar nenhum, sabe? Que é aquela Sim. coisa. Eu sempre fico pensando que as pessoas elas criticam muito, elas falam assim, não, o governo, a gente não pode privatizar, a gente não pode privatizar as coisas, isso tá errado e tal, porque aí geraria problemas, enfim. Mas ao mesmo tempo, pelo mesmo lado, essas mesmas pessoas estão falando assim, pô, mas eu não tenho hospital, pô, mas eu não sei o que, do SUS não funciona, mas não sei o que. E aí eu critico a mesma coisa que é aquelas defendem, que é o Estado, que Sim. é a estatização. Uhum. E aí eu fiquei um pouco assim, como assim você defende uma coisa que também não está funcionando? Mas não está funcionando em contrapartida porque a corrupção é grande demais, entende? Entendo. Aham, sim. Não funciona assim como deveria, mas eu acho que o problema não é o Estado. O problema é a cultura. Quem tá lá? A cultura de corrupção, como você disse. O problema é a gestão. O problema é que o próprio fiscal vai e rouba. Então, eu acho que, assim, a questão não seria tirar o Estado, nem privatizar, porque privatização aqui em Brasília eu acho que não ia atrapalhar tanto. Mas também tem isso, o Brasil é muito Uhum. grande. Existem locais lá no fim do mundo do Brasil, não vou citar o nome agora porque vai que eu vou ser cancelado por chamar esse lugar de fim do mundo, mas um local ermo, onde uma Uhum. empresa não teria interesse fiscal de investir, né? Então, por isso que eu não Uhum. sei se a privatização total disso seria uma coisa boa, não. Mas, de fato, eu não acho que o SUS seja lindo, bonito. No papel ele é. A gente tenta marcar uma consulta, não é tão simples. Tem fila enorme, falta equipamento. E tudo isso acontece por conta dessa corrupção, que não está só acontecendo no Ministério da Saúde, mas em qualquer outra área, onde tem Sim, poder político e financeiro. A solução sim, para sim, essa, exatamente. não sei. Exatamente. Eu acho que assim, os sistemas de eu vou colocar esse nome de necessidade básica, Hum. ou seja, de saúde, de educação, de segurança, de
De saúde, quando eu digo, é um pouco mais amplo, é sistemas sociais também. Então, precisa de de pessoas que bem-estar, precisam né? de recursos, Bolsa Família, todos esses recursos, acho que dentro da saúde, assim. Eu acho que isso deve ser do governo. O governo deve gerir, o governo deve administrar, e o governo deve trabalhar para que isso seja feito da melhor forma. Uhum. Eu acho que também não ia. Eu acho que nada vai funcionar aqui também porque a gente não fiscaliza. A gente, povo, né? A gente vai lá e torce pra que dá certo. A gente vai lá, vota e torce pra dar certo, né? Mas eu acredito que essa parte deveria sim ser do governo. E o governo deveria administrar, gerir. Eu acho que as outras coisas, a parte dos Correios, por exemplo. Eu acho que isso não é da capacidade, não precisa ser do Estado, sabe? E aí eu acho que pode ter a privatização. E aí, voltando, quando você falei do liberalismo social, ele entra no sentido de existe as empresas privadas e elas vão querer o lucro, então sim, isso vai acontecer. Só que esse lucro dela só pode caminhar até o momento em que não prejudique as pessoas. Que, pronto, agora ela vai cobrar o preço que ela quiser e ninguém vai conseguir fazer nada, ou então vai ter que gastar 1 milhão de coisas pra conseguir. Aí não. Aí o governo entra como um fiscalizador Entendi. pra dizer, olha, até aqui você não pode ir. Uhum. É mais ou menos isso Entendi. como funciona. Para isso funcionar, o Estado tem que ser forte, não de tamanho, assim, de onde ele ocupa, mas de ser independente, não aceitar propina. Isso. Entendo. Isso. E aí a gente entra no problema de novo, que é a ideia que eu tava pensando sobre o Estado representar, na verdade, quem tá lá dentro é a elite, né? Como faz isso? Como que o próprio empresário é o governo? Aí não faz sentido nenhum. Sim. Como a gente tem uma bancada ruralista que é quem tem o maior poder? Não faz sentido nenhum. Sim. Ou então a bancada evangélica que também tem muito poder financeiro e tá dentro do governo. Como assim? Aí não tem como as coisas darem certo. Exatamente, porque eles não vão querer esse socialismo liberal que você está falando, porque eles querem, porque são pessoas com dinheiro, continuar tendo mais dinheiro independente do que façam. Independente de quantos leite condensado eles precisam colocar no papel. Exatamente. E eu acho que. E aí eu vou ser um pouco radical aqui nas ideias que eu tava pensando, vou compartilhar com você, que é a ideia de que eu acho que o governo ele deveria ser feito pelos pobres. Mas comunista Porque aí quis... o pobre conseguiria. Ele... Desculpa. Eu acho que interromper. sim, eu acho que porque ele conseguiria ser. Não que o pobre. Não que o pobre é pessoa boa, sabe? Mas é porque ele vai lutar pelo que ele precisa. E aí o que acontece? Ah, mas então eu vou botar o pobre lá dentro. Só que o pobre pode ficar rico. E aí eu acho que ter barreiras pra limitar essa pessoa de continuar no poder. Então, a partir do momento que você conseguiu se desenvolver financeiramente, você não pode mais fazer parte do público, sabe? Do governo. Porque o governo precisa representar especificamente os pobres. Se você ficou rico, se você conseguiu uma empresa, se você conseguiu qualquer coisa que demonstre qualquer riqueza, você não pode mais fazer parte, porque agora você vai se beneficiar disso. Seus interesses já mudam, E aí eu né? tenho pensado ultimamente sobre. Exatamente. O problema é que aqui dá muito dinheiro. A política não é uma carreira, assim, ideal. Ela é financeira, né? Você pode... Você cria um império, sua família... Você fica rico, você coloca o seu filho com o mesmo sobrenome que você, e você vai ser eleito de novo porque é um nome conhecido. Então, é um investimento ser político aqui, não é uma luta de Exatamente. interesses. Então, isso complica, né? Eu acho que uma das mudanças que poderiam acontecer, se alguém tivesse interesse, né? Seria justamente nesse retorno financeiro que é muito alto, que deveria ser diminuído. E aí é o que eu entro e eu sempre até hoje, eu acho que pra sempre, vou chegar na encruzilhada de falar assim, tá, mas quem decidem não somos nós, sabe? Quem decide isso é eles, então como que a gente vai fazer isso diferente? Ah, mas e aí eu sou a pessoa que mais ama a democracia, como ela funciona, e eu acho que a democracia é o nosso coisa que a gente deve primar sempre. Mas a nossa democracia, ao mesmo tempo, privilegia as pessoas que estão no poder, né? Porque como eu destruo eles, se eles estão lá e controlam a democracia e controlam o jeito que as coisas vão funcionar. Entendi. Tipo assim, se, por exemplo, os pobres, como você disse, decidissem tomar o poder, já não seria democrático. Exatamente, Seria uma imposição. pronto, exatamente.
Já seria Mas uma em revolução. contrapartida, se a gente não fizer isso, a gente continua do mesmo jeito que a gente tá e vive pra sempre assim, porque é eles que estão decidindo como vai É funcionar. um grande impasse. O ideal seria a gente colocar pessoas lá dentro por meio da democracia, mas seria. Mas é isso aí. Uma coisa que talvez a gente nunca vai ver. Nós dois, com a idade que temos. Uhum, E é um uhum. processo muito lento. E eles têm mais força. Então como é que fica? É, exatamente. Força, Exatamente. inclusive, armada. Né? Não só de influência e dinheiro. E exatamente, é Qualquer verdade. É coisa. verdade. E eu acho que o poder, ele não tá só na questão do homem de colarinho, né? O Uhum. poder, ele tá na sua intenção também. Se você pensar no. Então vamos falar assim, putz, então os pobres, eles estão nas favelas, vamos supor. E aí a gente vai colocar as pessoas da favela lá. E aí vamos imaginar que a gente colocou os traficantes lá dentro. Eles também têm poder, eles também não estão querendo o bem da população, eles Uhum. também estão querendo enriquecer. Sim. Então, como que a gente tem que evitar? A gente tem que evitar colocar pessoas lá dentro que querem enriquecer, né? No Uhum. final das contas. Uhum. Que querem ganhar Sim. e falar, porque eu acho que é aí que é o problema. Como a gente bota gente que não quer Pois enriquecer? é. Paulo Freire e Marx. O Marx, ele fala isso. Que o proletariado, ele não quer mudar o sistema. Ele quer subir na pirâmide. Ele quer estar lá em cima, que nem um traficante. Ele não quer acabar, assim, com o capitalismo, sei lá. Ele quer Uhum. ser um cara rico. E o Paulo Freire também fala isso sobre o oprimido e o opressor. E a resposta do Paulo Freire para isso é a educação, né? Uma educação libertadora, uma educação que seria basicamente falar sobre esses pontos que a gente está comentando aqui desde o começo da, da introdução da criança na sociedade. Então, talvez essa seja uma forma, uma revolução cultural e educacional. Mas para isso a gente precisa de educação que queira isso. E não quer. Então, de É. novo. Exatamente. É sempre onde eu chego no impasse. Eu tava até falando com meu irmão sobre a questão hoje dos bitcoins, né? É claro que é uma ousadia minha falar sobre isso, mas o Bitcoin, no final das contas, não é uma moeda pra gente roubar, não? Moeda para roubar? Porque ela é irrastreável. Ela é irrastreável. Ninguém pode descobrir de onde é. Sim. Ela é universal. Então, assim, é uma forma do governo não conseguir fiscalizar e você Entendi. conseguir colocar a coisa lá, colocar um dinheiro lá, colocar uma questão lá que ninguém vai saber onde tá e vai sempre estar segura, de certa forma. Não foi uma estratégia criada para que as pessoas pudessem roubar e crescer sem precisar ser pegas ou ter que devolver de alguma forma? Seria como uma. Como trapacear no jogo deles, usando. Entendi bem. É, como se fosse assim, olha, o governo pode fiscalizar a nossa moeda e em algum momento eles vão descobrir que a gente tá roubando. E aí isso pode ser ruim pra gente. Mas se a gente colocar nesse lugar aqui, ó, onde todos nós, nosso grupo aqui de pessoas ricas, Ah, tá, entendi. podemos lidar, a gente coloca lá e ninguém nunca vai descobrir, a gente vai só crescer e crescer e crescer. E ninguém vai poder nunca interferir nisso, porque é a nossa moeda aqui, ó, que a gente criou Aham. pra permanecer rico, vamos dizer assim. Nossa, o Bitcoin já é muito usado pra isso. Usado no mercado negro também, pra compras bem ilícitas, tipo órgãos, pessoas e tal. Uhum, Tá? uhum. Eu pensei que você tava falando E que não é, de certa forma, não é uma moeda também. Quando você fala sobre venda de órgãos, venda de drogas pesadas, venda de armas, também não é uma coisa que eu ou você, que somos as pessoas de classe média baixa, para pobres, que tem acesso, né? Não, aham. Realmente. Eu pensei que você estava falando do Bitcoin de uma forma como os anarcocapitalistas falam. Que é aproveitar a moeda. Como é? Eu não sei bem, né? Porque eu não sou anarcocapitalista, mas pelo que eu vi pouco, eles gostam muito dessa moeda porque eles são totalmente contra o Estado. E a moeda não é controlada de forma nenhuma por nenhum tipo de organização. Então o Bitcoin seria um símbolo de liberdade do Estado e de poder
de capital, porque é uma moeda. E E eu acho que é isso mesmo. Só que isso é uma propaganda bonita, na minha opinião, sim, entende? sim. É isso mesmo, de verdade, é isso. Mas é uma propaganda bonita, porque na verdade, essas pessoas que são. Que querem que o Estado não exista, ou que querem diminuir o Estado a esse nível, que eu poderia até dizer que é o liberal clássico, por exemplo, ele, na verdade, tá querendo crescer, 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 e ele tá foda-se para as outras Sim, pessoas. tá. Ele Foda-se pro quer crescer a todo anarcocapitalista custo. do Facebook que postou isso. Porque o anarcocapitalista não vai ser de nenhuma Exatamente. maneira beneficiado com o crescimento pela Bitcoin desse cara rico que já é Exatamente. É rico. uma propaganda burra, na verdade. Eu acho que quem entende isso, quem acredita que isso é uma coisa boa, Aham. eu acho que é uma propaganda burra. Eu sou de fato contra o Estado deixar de existir, sabe? Eu acho que ele é necessário, de verdade. Eu só acredito que a gente criou no Brasil um Estado que ele é grande demais. Entendo. Muito grande. E o Estado de todas as formas que o comunismo conseguiu criar em alguma. Que as pessoas de esquerda dizem que nunca foi o comunismo que existiu, né? O comunismo nunca existiu de fato. Eu discordo, eu acho que o comunismo existiu de fato, só que ele nunca vai dar certo, porque eu acho que quando você concentra o poder na mão de uma pessoa, que no caso é o governo, como qualquer outra forma, até como nos empresários ou de quem seja, quem tá no poder toma o poder. Então aí você entra dentro de uma forma de ditadura, porque as pessoas que estão no poder sempre vão querer o poder e elas não vão querer perder o poder. E aí eles vão utilizar de meios mais coercitivos possíveis para permanecer lá. Então eu acho que o problema, para mim, do governo muito grande é porque ele nunca vai ser tão bom, porque quanto mais concentração de poder, seja na parte da empresa privada, seja do governo, seja de quem for, se torna. A pessoa a pessoa muda, as pessoas mudam. E aí elas se tornam as pessoas que não querem sair do poder. E por isso o comunismo, da forma que é ideal, nunca vai funcionar. Porque eu acho que concentrar o governo assim, concentrar esse poder na mão do governo, nunca vai ser bom. Por isso o governo fiscalizador. Porque ele vai ter a função de fiscalizar e de colocar ordem. Mas ele não vai ter poder de olha, agora vai ser desse jeito, dessa forma e vamos dividir, enfim. Entendi. Eu acho que comunismo nunca existiu, só deixar aqui minha opinião, por quê? Porque é justamente por isso, pelo Estado, que tinha na Rússia era Estado, né? E tinha essa concentração de poder, e era uma ditadura e era opressivo. O comunismo, que eu não sei se um dia vai acontecer, não porque ele não funcionaria, mas porque existem muitas coisas contra a realização dele, não teria poder. E seria o anarquismo mesmo. O comunismo puro, ele é anarquista. Ele não fala de uma instituição que está ali para falar sobre o povo. Ele fala do povo que está ali. Como... Mas nesse sentido anarquista seria no sentido da falta do governo. Não existe o governo. Porque eu lembro que. Eu lembro assim por cima, né? Não li Marx, mas que precisaria, até tem uma ideia do socialismo para depois comunismo, comunismo para depois socialismo, não sei. Que precisaria primeiro existir um governo forte para colocar as coisas no lugar, e aí depois esse governo se retira. Isso. Você acha que esse governo se retiraria de fato? E isso existiria? Tipo assim, tá bom, agora vamos deixar as pessoas viverem livremente aí. O que acontece primeiro é o socialismo, que já aconteceu várias vezes. Socialismo, não só da Rússia, em algumas ilhas também. Então, eu acredito que muito dificilmente um governo se retiraria. Eu acredito que ele poderia acabar com o que você falou no começo, que seria com... Não isso que você falou, né? O que eu acabei falando. Que seria a revolução do povo. Mas como essa revolução se daria, aí já é uma outra problemática. Vai acabar com a democracia, vai ser pacífica, vai ser violenta. Aí que entra várias questões sérias, né? Pra se combater. Mas eu acho que... Eu concordo que é muito difícil um governo querer sair. Mas eu não acho que é impossível. Lembrando que o governo, como você mesmo disse lá atrás na conversa, tem as armas também, exatamente. né? E aí acontecem as guerras civis, que acontecem aí em vários lugares do mundo, Sim, né? Que o povo tenta se revoltar, e aí estamos em guerra civil e fica aí 20 anos em guerra civil. Porque o governo não vai sair de lá porque ele tem as armas. Sim, e essa crítica que fazem sobre o comunismo, sobre ser utópico, eu não acho tão
pesada, assim, porque eu acho realmente que é o ideal. O tópico é o ideal, perfeito, entendeu? E eu acho que é um caminho que a gente tem que buscar sempre. Eu tenho certeza que o capitalismo não é utópico. Então, não tem como eu pensar por essa via, porque vai contra os meus ideais. Meus ideais apontam para uma coisa que realmente, pelo mundo que vivemos atualmente, parece e se mostra utópico. Infelizmente. Uhum, Entende? uhum. Eu entendo e eu concordo com você na ideia de você defender, eu só não consigo entender a parte de que seria a única estratégia que Ah, possível, sabe? uhum. Porque eu acho que é uma estratégia possível que você mesmo disse que é quase impossível, mas a gente vai continuar buscando, mesmo que seja impossível. E aí, nesse processo de busca, a única forma da gente conseguir passar pra chegar nesse ideal Uhum. é de uma forma autoritária, no É meu aí ver. que E me. aí, quando chega aí, a gente entra na barreira que não vai dar certo já. A gente já chegou num lugar que não vai dar certo. Sim. Então, continuar buscando dessa forma, eu acho que é inviável. Eu acho que Uhum. precisa se criar outra estratégia para que a gente consiga. E eu acho que o tópico não vai existir, mas pode existir uma coisa melhor, sabe? Aham. Que é a ideia, tipo assim, eu acho que não vai dar para todo mundo ser igual, mas eu acho que dá para uma grande parte, todo mundo que é pobre não ser miserável, Uhum. ser simplesmente ter uma vida justa, uma vida que dá para você ter alimentação, saúde, Uhum. cuidados básicos. E é isso, não vai dar para todo mundo ir para ilhas do, sei lá, Maldivas, porque nas ilhas Maldivas não seria ilha Maldivas se tivessem muita gente lá também. Existe um pouco das coisas que, tipo assim, infelizmente eu não consigo acreditar que a gente vai conseguir chegar num ponto em que todo mundo vai poder usufruir de todas as coisas. Uhum. Eu acho que as pessoas, a gente pode dividir e melhorar a situação para um ideal que seria, olha só, não vai dar para todo mundo ficar bem, mas dá para todo mundo não ficar ruim, sabe? Dá para todo mundo não ficar ruim, dá pra gente Entendo. pra uma galera aqui que tá vivendo no ruim ficar razoável. Uhum. Eu entendo. Assim, mas o ideal. Tá, eu tenho um ideal que é a igualdade. Eu busco a igualdade. Pra caminhar até lá, o caminho é muito longo. Eu acho que, apesar de a gente estar atualmente no governo conservador, e que claramente não tem a mesma pauta que as minorias, a gente, até hoje, desde o começo do Brasil, a gente conseguiu muitas conquistas por conta de também alguns movimentos que estavam buscando algo ideal. Não conseguiram algo ideal, mas conseguiram diminuir muitas desigualdades. Então, é isso. Uhum, O ideal como um norte, entendeu? E os pequenos passos que a gente vai dando até uhum. ele vão diminuindo essas desigualdades, essas mazelas que o extremo oposto mantém. Você Entendi. travou. E eu, Travou. agora saindo um pouquinho disso e ao mesmo tempo não saindo tanto, é... você acredita que existe uma questão também? Porque às vezes eu interpreto tanto as questões das minorias, quanto as questões de esquerda, quanto todas essas questões, quando um pouco de anular um pouco da biologia nesse sentido. Hum, Você não acha que os humanos, por si só, precisam, como vivem em grupo e vivem em sociedade, precisam de ter um líder, alguém que manda, alguém que controla o bando, ah, vamos dizer assim, e por isso a gente não conseguiria nunca chegar nesse ponto em que não existiria o governo, não existiria um poder, aham. porque a gente, por natureza, já precisa desse poder para existir, para conseguir viver em comunidade, em sociedade, enfim. O problema não é ter um poder, e sim um poder autoritário, ou um poder muito grande. Mas a gente sabe que, como você disse, a gente, em humano, a gente, dentro da sala de aula, a gente monta subgrupos, e dentro desses grupos tem uma pessoa que acaba sendo líder, né? Uhum, Mas, uhum, mas eu não sou comunista. Eu me considero mais socialista, sim, entendeu? Com representantes de uhum, pessoas que têm como as pautas das minorias dentro do poder político, do governo, do uhum, Estado. uhum. Então, não sei se encaixa. Entendeu? Entendi, tô esperando você pensar mesmo.
Mas Vamos assim, ver. eu acho que. E essa questão que eu falei sobre a biologia e Uhum. tudo, é sobre também. Sobre essa. Literalmente sobre, acho que, sobre algumas questões que eu acho que são descartadas nesse pensamento ideal mesmo. Eu acho que a gente cria um ideal imaginário que não podem ser colocados na prática simplesmente porque a gente não foi construído para isso também, Ah, sabe? Eu entendo. acho que, por exemplo, como você mesmo falou assim, dentro da sala de aula já existem subgrupos. E dentro desses subgrupos existem outros líderes. Sim. Só que a gente não vive dentro do subgrupo, né? A gente vive numa sociedade com um monte de gente. Então, como a gente faz para esses grupos que têm líderes não entrarem em conflitos por ter Ah, pensamentos diferentes e não, ideias aham. diferentes? E aí a gente já destruiu tudo que seria ideal porque a gente vai brigar e entrar Entendi. em treta a todo momento, Entendi sabe? agora a pergunta. Não, então, pelo que eu entendo do meu ideal, que é utópico, como eu disse, não é um Uhum, mundo sem conflitos. uhum, Seria um mundo mais onde esses conflitos sejam menos desiguais. Porque eu lutar contra eu, como Roberta, aqui do jeito que eu tô agora, lutar, competir com uma pessoa que tem com um milionário, não vai ser uma luta igual, não vai ser uma competição igual. uhum, Tanto porque eu não tive a uhum. mesma instrução que ele, eu não tenho, como a gente tá falando muito de poder aqui, não tenho nenhum tipo de poder que ele tem, financeiro, de Uhum, raça, de gênero, sexo, caralho. Então seria mais isso, não o fim de todos os conflitos, mas o ideal seria um mundo sem tanta desigualdade promovida pela exploração de pessoas. Ou seja, um mundo onde. Uma sociedade que não precisa de ter gente embaixo para se manter. É meio isso. uhum, uhum. Eu tô um pouco pra ser opositor aqui, Tá tá? bom. Mas assim, eu concordo com você em muitas das coisas que você tá dizendo e acho que quando eu falo assim que eu vou ser opositor é porque eu sempre tô tentando construir, eu mesmo nas minhas Uhum. ideias, sempre esbarro num lugar que eu falo assim, tá, mas eu esbarrei aqui e aqui eu não Sim. consigo avançar, então a gente chegou num lugar que realmente não tem ponto positivo aqui, só tem ponto negativo e a gente Uhum. vai se destruir mesmo, no final das contas, quase isso. Uhum. Porque eu penso, tá, beleza. Então a gente vai partir do pressuposto que todo mundo vai ter recursos iguais para entrar na briga. Mas a gente não, por natureza até, a gente não criou e se construiu para que a gente tivesse mais recursos para a gente entrar na briga melhor do que as outras pessoas ou do que outras espécies. Então a gente vai lá e se adapta para que eu consiga vencer a briga. Então eu vou criar armas, eu vou criar mecanismos para que eu seja melhor e maior. Uhum. Então, independente de como esteja o formato vamos dizer assim, da pirâmide ou da situação, independente de ser brancos, depois tem os negros, ou então tem os héteros, os LGBTs, na parte da pirâmide, ou enfim, qualquer formato dessa Uhum. pirâmide que a gente consiga imaginar. Essa pirâmide ela só não se reconstruiria em outro formato, Uhum. sabe, infinitamente. Então a gente, no momento em que a gente conseguisse igualar todas essas coisas não voltariam a ser desiguais. No momento em que alguém precisaria vencer essa guerra, vamos dizer assim, entre aspas, Entendo. é, colocando mais recursos e criando formatos para conseguir vencer, porque a gente não consegue se manter igual, porque eu, de certa forma, preciso mostrar que eu tenho alguma superioridade, mesmo que de conhecimento, ou mesmo que olha, eu tenho um iPhone, ou enfim, Uhum. recursos que eu mostre minha superioridade sobre o outro, como, de novo, por isso que eu fico voltando para biologia, Uhum. como os animais fazem, no sentido de os leões vão lá e matam os outros leões, os filhotes dele, pra mostrar que ele ali é o que vai vencer. Então, essa pirâmide não Uhum. ficaria só se reconstruindo de outra Saquei. forma? Eu acho, assim, a questão de ser biológica é interessante, porque hum, uma coisa é ter esse viés biológico, e outra coisa é a gente lembrar que está vivendo em sociedade agora. E a sociedade agora se construiu sobre opressões a certos grupos, Uhum, sabemos quais. Então, na sociedade, o leão mata os porcos filhotes. E a gente. Na sociedade não, na biologia.
né, no mundo Uhum. animal. Mas não é porque acontece na biologia que a gente deveria legitimar, entendeu? Eu não acho que é Uhum. só porque é uma coisa da sociedade que é boa, nem só porque é uma coisa da biológica que é boa. Então, Uhum. por exemplo, o homicídio acontece na natureza. Só que, por que não a gente fazer uma lei para proibir isso? Sendo que a gente tem nossa, como Uhum. sociedade, decidimos que é errado. A gente, como sociedade atual, que está participando desses debates, está começando a ver, isso que acontece, talvez naturalmente ou não, mas de qualquer forma é reforçada pelo sistema que vivemos. Não é muito certo, não acho que é certo. Bora revisar, bora ver se a gente pode fazer diferente. Então, eu acho Uhum. que parte da nossa. É bem contraditória a nossa natureza humana, porque a gente acaba que, na nossa natureza, criando coisas que não fazem parte da natureza. Tá na nossa natureza criar. E eu acho que a gente tem que usar isso de forma positiva. Então, criar é usar a nossa ética, nosso raciocínio para identificar o que não tá mais servindo pra gente, sendo natural da nossa espécie ou não. Uhum. Entendi. Uhum. É isso. Faz sentido. Eu acho que apesar de eu ainda discordar no ponto de que porque eu sempre acho que a gente tá mais pra animal do que pra Ah, humano, boto fé. sabe? Uhum. Eu sempre tenho a pensar que essa ideia nossa e que eu acho que até um pouco da religião criou de que a gente é algo muito diferente dos animais Uhum. é um problema, porque eu acho que a gente se comporta muito mais como eles do que como alguém que é Entendi. racional, sabe? Uhum. Eu acho que a gente cria a ideia, mas na hora da prática a gente age mesmo como os animais mesmo, sabe? Uhum. E aí, por exemplo, e aí eu sempre volto pra pensar um pouquinho, porque agora que eu tô com meu irmão que estuda relações internacionais, Uhum. então eu vou lá nas relações internacionais, vou lá no mundo, Uhum. depois volto pro indivíduo. Mundo, Massa. indivíduo, mundo, indivíduo. Vivo nesse paralelo aí. E aí, pensando um pouco sobre, sei lá, os países que conseguiram diminuir a criminalidade, conseguiram diminuir essas coisas, então as coisas ruins que seriam, de certa forma, como eu tinha dito, mais Uhum. primitivas, elas foram diminuindo porque as pessoas se tornaram racionais, vamos dizer assim. Uhum. Mas eu acho que não é porque elas se tornaram racionais ou porque elas pensaram melhor ou por quê ou por causa. Eu acho que pelo fato de nesses países eles simplesmente terem mais recursos. Uhum. E aí aqui onde a gente não tem recurso no Brasil, aqui onde a gente vive num país que tem menos recursos, a gente volta pra viver um pouco mais na sobrevivência, sabe? Uhum. E lá eles conseguem avançar um pouco. E eles conseguem avançar um pouco, entre aspas de novo, a nossas custas. Porque a gente precisa, de certa forma, trabalhar Exatamente. para que eles tenham os recursos que eles têm e eles vivam nesse lugar um pouco melhor. Aham, eu concordo totalmente. E aí volta aí pra gente desconstruir essa relação que tá nos prejudicando como latino-americanos de poder. Agora macro, né? Não só classe alta, classe baixa, branco, preto, mas geograficamente falando, né? A gente ainda é colônia praticamente. E é que você tava falando, seu Sim, irmão falou sim. alguma coisa. Ah, tá. Eles têm mais recursos. E a racionalidade deles evoluiu, assim, a gente falou assim, por conta desses recursos. Quando eu fazia filosofia, meus professores falavam muito sobre isso. Eles falavam que era um curso elitista. Porque filosofia não se faz quando você tá em guerra. Você não tem tempo pra filosofar. E é bem isso mesmo. Quando o povo tá buscando um emprego para saber se vai comer amanhã ou não, um bico, ele não vai parar para pensar sobre o que é ético ou não. Tanto que é por isso que muitas pessoas, assim, que têm esse pensamento mais como o meu, são chamadas de defensores de bandidos. Porque, não porque a gente concorda com o crime que está sendo cometido, como eu acabei de falar, a gente não pode permitir que algo aconteça só porque a gente entende a razão dela acontecer. Mas a gente entende a razão dela acontecer, né? Uhum. Existem extremos que fazem a gente não pensar com Exatamente. direito. Uhum. É isso aí. Concordo com isso que você disse. Exatamente. Eu acho que aí nesse sentido, quebrar, desbancar de certa forma uma questão que aí
a gente estava falando sobre o Brasil, então como a gente melhoraria o Brasil, mas se a gente imaginar que o Brasil também só é Brasil porque ele está dependente de outros países e que ele tem uma relação com outros países que é um pouco problemática, como outros países também sofrem por causa dessa relação, a gente teria que destruir, vamos dizer assim, o sentido capitalista do Global. mundo. E aí, olha só a impossibilidade, a improbabilidade disso acontecer, sabe? Entendo. Eu não acho possível, mas difícil. Muito. Porque já teve outros impérios antes que tinham uma relação muito forte de poder, não igual agora. Não posso dizer que é igual agora. Mas que também caíram, né? Enfim. Você fala como se fosse a época do reinado, vamos dizer assim? É. Egito também. Antes. Da época Grécia. feudal, É assim, isso. Tudo também. antes da Revolução Industrial, né? Antes do capitalismo. Existiam outros tipos de poder. Isso, Revolução Industrial, Revolução Francesa ali. Sempre existiu o poder, como a gente tava falando. Eu acho que. E aí, de novo, isso, exatamente. É por isso que eu entro no problema de que a gente cai no mesmo buraco sempre, sabe? Porque é isso, olha só, a gente tava lá na época do reinado, aí a gente destrói pra criar o capitalismo que vai ser uma coisa supostamente melhor. Sim. E aí a gente cai no buraco porque aí o capitalismo cria um novo líder, um novo rico, um novo poderoso. Outro tipo de poder, né? E aí, agora esse novo poderoso é o vilão. E aí quando a gente criar uma nova coisa, simplesmente vai mudar o rei, sabe? Simplesmente vai mudar a pessoa que lidera, mas não vai mudar a estrutura. Você consegue pensar em alguma solução? Que eu também não penso, mas... Quando você pensa nisso, nesse ciclo de ascensão e queda, você consegue pensar em alguma solução? Não. Eu acho que por isso eu sou um pouco. Eu esqueci o nome da palavra, mas tipo, que não acredita na. Que não é ideólogo, Entendi, que não não levanta... acredita num lugar que final. Entendi. Que alguma coisa vai ser boa e a gente vai chegar num lugar positivo. Eu acho que no final das contas, até eu estou chegando a essa conclusão, que eu vou continuar falando sobre isso, eu vou continuar querendo, tentando conscientizar as pessoas sobre isso, sobre, olha, eu tenho esse ponto de vista, eu acho que as coisas funcionam desse jeito, eu acho que o mundo tem problemas aqui, eu acho que talvez se a gente conscientizar as pessoas, enfim, eu acho que eu gosto até desse papel de comunicador, de educador, eu quero me tornar um educador, mas ao mesmo tempo eu estou chegando num ponto que eu tô falando assim, tá, apesar de tudo, deixa eu viver minha vida aqui também e deixa eu curtir o meu lazer e viver minha vida, porque eu sei que eu não vou chegar também a lugar nenhum. Ao mesmo tempo que eu sou a pessoa que educa, eu sou a pessoa que fala assim, mas aproveita a sua vida também, porque senão você vai só ficar aqui na luta e não vai aproveitar. Então também ao mesmo tempo vai curtir, vai fazer essas coisas, tenta viver a sua vida o melhor possível, porque pode ser que a gente não chegue a lugar nenhum e você tá lutando à toa. Então aproveita pelo menos também a sua vida. Porque, no final das contas, só tentar lutar ou tentar fazer que as coisas se modifiquem, a gente vai chegar, talvez, a lugar nenhum. Então, simplesmente curta um pouco da sua vida e tenha o seu lazer. E monte a sua empresa. Ou tente galgar para você conseguir ter uma vida mais digna e estável. Mesmo que eu diga sobre, mesmo que eu lute sobre, eu acho que eu tô tentando falar assim, não, ó, dá uma relaxada aí e vai curtir um pouco da sua vida que as coisas não vão mudar assim, sabe? Okay. Aí você também pensa na humanidade atemporariamente, né? Você pensa no além do além. Eu não sei como é que vai ser. Isso, Eu não sei como é que vai ser, se vai ser, depois que... Como, por exemplo, se essas opressões que temos agora acabarem, quais vão ser as novas? Eu não sei se vai ter. E quais vão ser. Sim. Mas o que eu sei é que elas não podem mais existir. O que a gente vai fazer depois já é um outro problema. Entendi. Talvez isso. Talvez lutar a luta de hoje, né? Isso, é mais isso. Na minha visão. E claro, não só viver de luta. E você não vive. Isso, exatamente. Eu acho que talvez essa questão de
de viver dentro dessa coisa, dessa luta, dessa que acabe por contaminar um pouco a gente, assim, de da gente ficar sempre, talvez até. E aí, eu vou voltar no BBB rapidinho pra falar sobre a Lumena. Talvez essa coisa da gente estar tão inserido comece a cegar a gente vê coisas em em tudo que tá acontecendo. Uhum. A Lumena, ela tá. A crítica que todos estão fazendo sobre ela, não, muita gente tá fazendo sobre ela, é justamente isso, né? Ela tá problematizando tudo. Ela fala o militez, ela não conversa normalmente, ela fala fenotipicamente, ela fala de espaço e militância o tempo todo. E pode ser isso, pode ser que ela não saia do papel de militante em nenhum momento. A gente tem que ter mais de um papel na vida pra ser saudável, Exatamente. né? O meme, não sei se você conhece o meme, descansa militante. É isso. Pelo Sim, seu sim. próprio bem, descansa militante, né? Tem um tempo de autocuidado, esquece um Exatamente, pouco. exatamente. Eu acho que é bem isso, eu acho que é bem isso. Eu acho que no caso dela, e tanto dela como da Carol, eu acho que as pessoas hoje, eu até acho que fez um texto falando sobre as pessoas que estão realmente, eu acho que ela não é má, sabe? Eu não acredito que essas pessoas são más lá dentro, que essas pessoas são realmente pessoas ruins e que a gente tem que cancelar elas e, enfim, eu acho que são pessoas que entraram dentro de uma situação e que estão vivendo dentro de um contexto que é a forma que elas aprenderam a agir, a reagir a eles. Sim. Então, é mais no sentido de, olha, calma aí, vamos observar o que tá acontecendo aqui, vem cá, senta aqui pra me te contar uma coisa. Ao invés de pegar e falar assim, não, olha só, ela é muito ruim mesmo, então a gente não vai mais ouvir a música dela, essa aqui a gente não vai mais fazer isso, a gente vai simplesmente tirar elas, excluir elas, sabe? Eu acho que, calma aí, não é bem assim, não. Elas têm que... Mesmo que elas tenham feito atrocidades. Ela é como você tinha dito sobre a questão do presidiário, do criminoso. É tipo assim, calma, você tá dentro de um contexto que te fez assim, então calma aí, tá errado, olha só, tá errado, não vamos aceitar isso, vamos reclamar e você vai ser punido de uma forma devida. Mas ao mesmo tempo, calma aí, deixa eu te salvar, porque calma aí, você não precisa ser assim também, e deixa eu te mostrar uma outra realidade. Você tem que aprender, né? Eu imagino que por elas terem essa... Elas têm essa pauta de militante, né? De mulher negra. Mulher e negra, né? Que são duas minorias. Por conta da história que elas tiveram, provavelmente, em algum momento, depois de sofrer muitas opressões, elas levantaram a voz, elas falaram... quando a mamacita fala, vagabundo senta, e funcionou naquele contexto de opressão. Mas não é o que estava acontecendo, aparentemente, com ela e com elas e o Lucas. Elas não têm que ter essa postura com todo mundo a todo tempo. Aí você falou, elas têm que aprender a novas formas de se comunicarem e de enxergarem o mundo também. Isso, eu acho que tanto disso tem uma coisa na análise do comportamento que é a fuga, né? Que é o reforço negativo, que é você sair daquilo que é aversivo. E a fuga não necessariamente significa a fuga passiva, né? O recuar, né? Pode ser uma fuga ativa, eu ir lá e ser agressivo. Assim a outra pessoa vai recuar e eu saio daquilo que é aversivo. Falar mais alto pro outro Mas mundo. tem um problema na fuga. Exatamente. Tem um problema na fuga que é o que acontece. Ela deixa de entrar em contato com a realidade. Porque agora eu não entro mais em contato. E talvez. E aí essa falta do contato com a realidade permite com que a gente comece só a agir. Talvez elas entrem um pouco nisso. No sentido de que elas não entram mais em contato com a realidade. Com aquilo que é de fato. E elas só observam aquilo que elas viveram lá atrás. Então elas ficam sempre agindo pra sair daquela coisa que era aversiva, mesmo que elas nem entrem mais em contato com a realidade. Mesmo que então, o que tem o que negócio acontecer? aversivo nem tá mais ali. É entrar em contato com a realidade de novo. Exatamente. Perfeito. E eu acho que é bem o caso. Eu acho que, na verdade, é bem o caso delas. Eu acho que ao contrário do cancelamento, ao contrário... Porque quando você cancela, na minha opinião, e você agir de forma truculenta com elas, de falar assim, você errou, você fez isso, e você é assim, você é assim, só reforça o que elas estavam buscando lá atrás. De novo, elas vão se defender, porque você foi aversivo com elas. Então, você mostrou pra elas que elas tinham razão, sabe? Eu não sei se você chegou a ver, antes mesmo, elas não sabem que estão sendo canceladas aqui fora, mas a Carol já falou, se eu sair nesse paredão é porque eu sou preta.
Já é uma forma, antes de acontecer, ela já Exatamente, tá pronto. dizendo ali, já tá justificando, já tá fugindo. Pronto. Uhum. E ela vai, e graças ao povo brasileiro, entre aspas, e ao mesmo tempo sem aspas, graças ao povo brasileiro, ela vai ter razão. Não porque ela tem razão, não é porque ela é preta, mas ela vai entender por causa que é isso, Sim. porque ela tá entrando em contato com o que ela entrou lá atrás. Sim, ela vai e dizer- ela vai voltar a Uhum. entrar em contato quando ela tentar entrar em contato com a realidade. Mas aí tá aí, tá vendo? Mais uma prova. Uhum. Exatamente. Complicado. E cancelar é o que ela tá fazendo lá, né? A gente tá cancelando alguém por ter cancelado alguém. Ela cancelou o Lucas por um Exatamente, erro dele. exatamente. Eu entendo que as pessoas possam parar de admirá-la como artista. Eu entendo, mas... não sei se você chegou a ver também, as pessoas estavam ameaçando e atacando o filho dela. Chegou a esse nível. Sim, 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 sim. Que triste. Muito triste, muito lamentável. Ela só tá tendo mais razões de agir desse jeito, né? De forma agressiva. Porque tá sendo atacada. Exatamente. Exatamente, exatamente. E aí, e sempre que eu. Infelizmente ou felizmente, sempre que eu entro dentro do assunto, eu posso caminhar para vários outros assuntos dentro do mesmo assunto, que é quando a gente fala sobre um pouco da educação do brasileiro, né? Que problema, né, que as pessoas têm de, pô, respeitar, de pegar e saber o limite delas, né? Uhum. Aqui, eu acho que a gente tem essa dificuldade muito grande de achar que a gente pode fazer o que quer, assim, tipo, como assim você agride outra pessoa só porque ela discorda? Esses dias, eu não sei se eu fiz o texto, se eu não fiz o texto, mas era sobre discurso de ódio o texto. E aí falava sobre um pouco sobre isso, sobre a liberdade de expressão até que ponto, sabe? Que a liberdade de expressão ela deveria, esse texto, eu estava lendo um artigo que fala sobre a liberdade de expressão em alguns países. Tanto nos Estados Unidos, que acho que é o que tem a liberdade de expressão mais livre. Então você fala do jeito que você quiser, mesmo que tenha discurso de ódio, eles ainda meio que falam, não, beleza, você tem a sua liberdade de falar, quanto em outros países que já limitam um pouco o discurso de ódio. E eu tava lendo sobre isso e eu tava falando assim, gente, o discurso de ódio, ele não pode existir, porque ele tá indo atacar uma pessoa ou um povo. Ele não tá atacando a ideia dessas pessoas. Ele não tá atacando a opinião dessas pessoas. Ele tá atacando diretamente o povo ou a pessoa. Isso é um problema grave. É como eu falar assim, olha, eu discordo da Carol Conká porque ela não pode agir assim, porque quando você age assim, isso gera um problema. E é diferente de eu atacar diretamente ela, sabe? De eu começar a ofender ela. E isso é um problema. É diferente eu pegar e falar assim, olha, eu não gosto da religião cristã, porque ela tem essas ideias, elas pregam isso, e eu discordo totalmente disso, porque isso não faz sentido nenhum. Como uma pessoa pode acreditar que... Como uma religião pode disseminar que a homossexualidade é errado. Isso é incabível. Uma coisa é eu atacar a religião, outra coisa é atacar o cristão, sabe? Atacar aquele indivíduo. E eu acho que, nesse sentido, o povo brasileiro tá achando que a liberdade de expressão é livre, assim. E eu acho que não pode, porque aí a gente entra num lugar muito problemático. Exatamente. Eu acho que essa falta de educação é uma falta de educação, especialmente na área de comunicação mesmo, de entender e lidar com conflito. A gente pode trazer esse mesmo tipo de conflito para relacionamento romântico. Quando uma pessoa... quando você critica... É muito comum a gente ver de um casal reclamar que quando um critica o outro, ele leva pro lado pessoal sempre. Ou então ele já ataca a pessoa ao invés de dizer, eu não gosto quando você fez isso. É sempre um ataque pessoal e não sobre a atitude ou o que a pessoa disse ou acredita. A gente não consegue diferenciar as duas coisas, né? Isso pode ser visto tanto no micro quanto em grandes relações, como o discurso de ódio, que ataca um povo. Exatamente. Exatamente. Os extremistas, eles são assim, né? Se a gente olhar para o pessoal do Oriente Médio extremista, e até para os americanos, que também são extremistas no ponto de falar assim, olha só, aquele povo lá, eles são radicais, sendo que é uma minoria, não é o povo todo, né? Sim. Então, assim, esses extremistas, eles fazem o quê? Eles atacam aquele povo. Né? Ele fala assim, olha, aquele povo lá é o povo mau, sendo que não é bem assim. O povo americano é o povo mau. Não, existe o povo mau americano, existe o povo mau islâmico. Existe. Mas não é todo mundo, né? Isso a gente pode trazer para o que a gente estava falando sobre a militância. O povo mau não é um homem branco.
de classe média. Ele não é um mal. Cara, a menininha loirinha também não é uma pessoa má. O que tá de errado ali é o racismo, que coloca essa pessoa em um local diferente que coloca o negro. É isso aí. Exatamente, exatamente. E aí, Identifica, muitas vezes, como no caso de novo, do Big Brother, né? A gente voltou algumas vezes. A Carla Dias, né? Que foi atacada pela Lumena porque ela era branca, né? Simplesmente assim, calma aí, eu vou atacar você, mas calma. Só porque você é branca não significa que você representa exatamente o racismo, que você é racista, exatamente. né? E a gente também pode supor aqui que foi a Lumena, foi a Carol, né? Pode supor também, novamente, que a Carol tenha sofrido racismo de pessoas que se pareçam com a Carla. Mas tem que lembrar que não é a mesma pessoa. Sim. Sim, supondo, como você falou, ela veio de Curitiba, né? Ela veio de uma região do país que é talvez estereótipo hoje em dia, mas eu acho que não também, não sei, não quero atacar esse povo, mas que tem um estereótipo de ser pessoas que têm mais preconceito, né? De pessoas que são mais... tem problemas com pessoas de outra cor, né? Então, muito provavelmente, supondo, ela pode ter sobrevivido dentro de um meio que era extremamente racista e por isso hoje ela vive dessa forma. E praticado por pessoas brancas, porque lá, no local do país, onde tem mais pessoas brancas também. Então pode ser isso. Exatamente. Então, finalizando esse podcast, a gente finalizou defendendo a Carol Conká. Não é? Entendendo. Mas, exatamente, compreendendo um pouco da realidade dela. Mas é isso, muito obrigado pela sua participação. Fico feliz demais, que bom que deu certo. Sim. E volte outras vezes. A gente deve fazer aí outros momentos e falar um pouco mais. Beleza. Quer falar alguma coisa? Quer falar sobre seu Instagram? Quer falar sobre... Enfim, o que você quiser dizer agora. Tá. Eu quero agradecer, valeu. Gostei muito da oportunidade, foi muito legal conversar com você. E eu quero falar do meu Instagram, né? Me segue lá que eu vou começar a produzir mais conteúdo. É @eston. ESTONN. É isso aí. Ok, Obrigada. então, e segue aí, gente. E provavelmente eu devo colocar o arroba dela, provavelmente no meu Instagram, arroba não é tão simples com 2 S no final. E eu quero ver se entra no Spotify e no YouTube também. Então, sigam aí, se inscrevam no canal. E é isso, gente. Bem-vindos ao Não É Tão Simples.